Olá, meus amigos! Bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. Estamos É, aqui no mais um devocional. é isso aí, glória a Deus. Louvado seja Deus, mais um dia. Né? Talvez você está nos escutando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sabemos, mas o que importa é que nós estamos aqui mais um dia para compartilharmos da palavra de Deus, ouvimos aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nesse devocional e nós estamos muito animados. Nós estamos muito empolgados, com muita expectativa. Né? Se você não pegou o devocional que nós fizemos no dia anterior, né, nós falávamos e nós estamos começando essa semana, nós falaríamos a respeito da fidelidade de Deus, né? Nós tivemos aí a nossa terceira mensagem, né, através do nosso pastor da série Caminho no Deserto, onde ele falava sobre sermos aprovados no meio do deserto, que o deserto é um lugar de passagem, mas um lugar de passagem para que sejamos aprovados pelo nosso Pai. Né? Nenhum pai leva o seu filho para um teste para que ele seja reprovado, foi isso que nós aprendemos. E nós estávamos orando já, né, Mike, durante a semana anterior, né, a respeito do que devíamos falar, e nós sentíamos no nosso coração que devíamos compartilhar a respeito da fidelidade de Deus durante essa semana, compartilhar como enxergar a fidelidade de Deus em meio ao caminho. Será que a fidelidade de Deus continua a mesma em meio ao caminho de deserto que temos passado? Então, no domingo, praticamente para nós só confirmou, né? Mas que através da palavra do nosso pastor só confirmou aquilo que nós já tínhamos no nosso coração através do Espírito. Então, nós estamos muito felizes e nós realmente cremos que Deus ele quer falar muito ao nosso coração e quer nos mostrar ainda mais o quanto ele continua o mesmo, ele não mudou. Né? Muitas vezes o que mudou foi o nosso foco, foi a nossa maneira de olhar, mas ele não mudou, ele continua o mesmo. Né, Mike? Eu gosto muito quando a Bíblia vai falar que nele não existe sombra de variações. Porque para mim isso não está falando só sobre o Deus que foi, que é e que será, o Deus que esteve conosco, está conosco e estará, mas fala sobre a fidelidade dele também. Fala de um Deus que o que ele determina acontecerá, independente se você é fiel ou não. Não estou falando que Deus prometeu algo para você, se você não se posicionar, que isso vai acontecer ou não. Não estou falando de um pré-determinismo que as coisas acontecem você se posicionando ou aprendendo ou não. Eu estou falando de um Deus que se mantém fiel independente da nossa postura. Se ele disse que vai te amar, ele te ama, independente de que se você aceita esse amor ou não. Então, eu amo esse texto que não existe sombra de variações nele, porque ele é um Deus que não se contradiz, é um Deus que não volta atrás, é um Deus que vai continuar fiel, vai continuar bom, vai continuar justo, e uma coisa não diminui a outra. Elas subsistem e se conversam entre si e formam esse Deus perfeito, maravilhoso e desejável que ele é. Isso para nós traz o maior senso de segurança, o maior senso de ser sustentado e nos dá a maior esperança, ao mesmo tempo a maior paz, porque eu posso contar com um Deus que é fiel até quando eu falho. Ele não simplesmente vira para mim e fala: agora eu não conto mais com você porque você falhou. Olhando para a história de Davi, a gente vê isso. O cara, segundo ao coração, vai lá, pega a mulher do amigo, não só um amigo, um cara que dava vida por ele, um cara que lutava na frente do exército dele. Ou seja, Davi não permaneceu daquele jeito. Também é bom ressaltar isso, né? Que Deus não só continuou abençoando Davi por causa que, nossa, Davi era o queridinho de Deus. Exatamente por causa do coração de Davi também. Mas é um Deus que não está constantemente apontando seus erros, mas sim sendo fiel e te transformando. Sim. E é o que nós precisamos lembrar, meus irmãos. Eu percebo que muitas vezes nós condicionamos a fidelidade de Deus às situações, né? Condicionamos a fidelidade de Deus às circunstâncias, aquilo que conseguimos enxergar aos olhos naturais. Mas nós precisamos nos lembrar dia após dia que Deus é fiel por conta dele. Deus é fiel porque ele é fiel. Deus ele não depende de nada exterior, de nada natural ao terreno para que se mantenha fiel. Né? Então, se algo faz a sua fidelidade ou a minha oscilar, isso não muda ele. Lembre-se que o nosso pastor falou no domingo, Jesus estava sentado na mesa com o traidor, com Judas. E o que ele faz? Ele continua na mesa, ele não sai da mesa. Né? Ontem até falamos aqui sobre a respeito de quando Judas não apenas o trai, mas o entrega.
né? Judas o entrega e Jesus o chama de amigo. Para mim, ali, Jesus estava tentando revelar o coração que talvez Judas nunca tinha conhecido dele, falando, eu não mudei, eu continuo aqui, eu te amo, por favor, não se mate. Você me traiu, você me entregou por moedas, mas tem um que, lembre-se, ele vai me trair por 3 vezes também nessa madrugada. Né? A diferença para mim ali entre Pedro e Judas é isso, que um conhecia o coração de Jesus a ponto de se arrepender, entender que Jesus era fiel para perdoar, mesmo ele tendo errado, enquanto Judas, eu creio que ele não, talvez, não sei se ele não se arrependeu, se ele só sentiu remorso, mas para mim ele não entendeu o recado de Jesus quando Jesus o chamou de amigo. Jesus não estava sendo sarcástico com Judas. Jesus estava revelando o coração dele. Tipo, o meu propósito não mudou, Judas, para você. Eu continuo querendo ser seu amigo. Por favor, não se mate. Para mim, era isso que Jesus estava querendo dizer para Judas. Tipo, a sua infidelidade não mudou quem eu sou. Meu propósito não mudou. Por favor, se alinhe, né? Por favor, se ajuste. Eu acho isso muito legal. Não sei se eu vou viajar no que eu estou pensando, no que eu vou falar, mas uma das coisas que eu entendo na Bíblia, porque isso para mim aponta aquele texto de que o chamado e o dom é irrevogável, porque as coisas que às vezes não se concretizam na minha vida e na sua tem mais a ver com eu do que com Deus, porque Deus já em Cristo já tem o sim, o amém. Então, Deus determinou aquilo para a minha vida e às vezes não acontece e eu viro para Deus e acho que Ele foi infiel comigo, quando na verdade foi a minha visão distorcida que não enxergou a fidelidade dele e que gerou em mim, entre aspas, vamos dizer, um certo medo que me fez escolher outros caminhos, achando que aqueles caminhos seriam seguros para mim, achando que aqueles caminhos iam me levar até esse lugar, quando na verdade o que precisava era só eu me manter no centro da onde a visão de Deus estava sobre mim. Eu me posicionaria no centro da vontade dele. Então, para mim, aponta mais isso, que às vezes eu que saio dessa fidelidade, eu que vou para outros lados, ou ainda Deus me dá a chance de consertar essa minha infidelidade, dizendo, ainda o plano está para você, como ele deu para Judas, né? E às vezes eu olho para mim, para minha autonegação, para minha autoculpa e excluo de mim esse perdão de Deus e acho que ele foi infiel, acho que ele não me amou o suficiente e continuo escolhendo esse caminho que não é o caminho que ele determinou para mim. Sim, exatamente. E eu acredito que essa é uma das coisas que Deus ele quer restaurar nesses dias, né? A nossa visão da sua fidelidade. O povo estava em meio ao deserto e o povo, como nós falamos ontem, o povo queria voltar para o Egito, queria voltar a ser escravo. Por quê? Porque eles desprezavam o maná. Eles simplesmente desprezavam toda a fidelidade de Deus que estava cercando eles por todos os lados. Né? Então, a fidelidade de Deus estava presente. O que não existia era a maneira correta de enxergar do povo no meio do Egito. Né? E isso é tão forte porque eles acreditaram tanto nessa falsa visão, eles viveram tanto dessa maneira, que a Bíblia diz que os que saíram do Egito não chegaram a Canaã. Quem entrou em Canaã foi uma nova terra, foi uma nova geração, né? Que entrou na nova terra. Então, eu realmente creio que Deus ele quer restaurar a nossa visão quanto à fidelidade dele nesses dias. Eu garanto para você que por todos os lados, se você olhar, você consegue sim enxergar a fidelidade de Deus. Mesmo em meio a um coronavírus, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio à crise política, crise econômica, mesmo em meio à crise ideológica, né? Mesmo em meio a tudo que nós temos vivido, eu tenho certeza que se você olhar na sua vida, você vai conseguir encontrar fidelidade de Deus cercando você, cercando a sua casa, cercando a sua família, cercando os seus, a sua empresa, tudo aquilo que diz respeito a você. Por quê? Porque Ele não mudou, as promessas não mudaram. Como nosso pastor falou, nós estamos grávidos e logo nós daremos vida a essas promessas. Porém, Ele continua o mesmo, é aquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, ele fala, aquele que o chamou é fiel. Aquele que fiel é aquele que o chamou, aquele que também o fará. Ou seja, ele não só te chamou, ele não só me chamou, mas ele está conosco no meio do caminho, no meio do deserto, porque ele fará tudo aquilo que ele disse. Né? Nós é que precisamos nos posicionar mediante a isso para enxergar a fidelidade dele. Né? E hoje nós queríamos comentar aqui um capítulo da Bíblia que para nós ele é recheado da fidelidade de Deus. Né? Do início ao fim ele é recheado
de homens e mulheres, pessoas que desfrutaram da fidelidade de Deus, mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio à aparência ruim, eles eram pessoas que desfrutavam da fidelidade de Deus, né? Que é Hebreus capítulo 11, meus irmãos, né? Que fala a respeito da fé, os homens e as mulheres, os heróis da fé, né, da Bíblia. E é muita coisa para falar, é muita gente para falar, é muita história para contar nesse capítulo, né? Então hoje, óbvio que a gente não vai falar aqui para você sobre Hebreus 11 completo, não. Mas eu estava pensando aqui sobre duas pessoas que ele já começa falando aqui no verso 5 e depois no verso 7, 5 e 7 ali, que ele vai falar sobre Enoque e ele vai falar sobre Noé, né? Para mim, são duas representações muito poderosas também para os nossos dias. Ele diz assim, ó, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado. Por quê? Porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de que agradava ao Senhor. Daí eu acho legal que daí fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, e não só que existe, mas é que é galardoador daqueles que o buscam, né? Então ainda está falando de Enoque, né? E eu acho legal porque ele fala sobre fé e intimidade. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer, precisa ter fé que Ele existe, e não apenas que Ele existe, mas que Ele é presenteador, né? Um Deus que não é fiel não seria presenteador. Então, se Ele é presenteador, galardoador, é porque Ele é fiel, porque sua fidelidade não mudou. E daí no verso 7 ele diz o quê? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, né? Sendo temente a Deus, obediente ao Senhor, crendo na palavra que Deus tinha dado para ele, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Para mim, é que esses são dois exemplos muito poderosos, né? Não só de homens que se posicionaram, mas de homens que, mesmo em meio a gerações diferentes, mesmo em meio a estações diferentes, né, eles provaram da fidelidade de Deus, né? Para mim é legal porque fidelidade para mim aponta para provisão, mas não provisão só no sentido que às vezes a gente ouve de que está me faltando algo e Deus proverá esse algo, mas a provisão diária de um pai para um filho, porque a maior segurança que um filho, uma criança pode ter é que o seu pai vai prover tudo aquilo que é necessário para ela. Uma criança precisa de comer, então seu pai trabalha e traz o alimento. Uma criança precisa do que vestir, então seu pai trabalha e traz o que ela precisa vestir. E para mim, a fidelidade aponta para isso também de Deus. Às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus foi fiel e me dá a grande promessa. O próprio Hebreus 11 vai falar de pessoas que andaram e de longe viram e só saudaram e não alcançaram aquilo em termos, né? Sim. Porque elas olhavam a pátria superior, aquela que é edificada não por mãos humanas. Ela é melhor que isso. Então, quando eu penso nesses dois, eu penso em caras que aprenderam a fidelidade de Deus nas pequenas coisas. Sim. Noé levou 120 anos, né? Até o dilúvio, eu acho que é isso. Então, pensa, Diego, ele provou da fidelidade de Deus diariamente, até chegar ao dilúvio, porque ele precisava, mesmo em meio àquele negócio, não caiu uma gota d'água, e o cara precisava continuar crendo. Perseverando em uma palavra, irmãos. Exatamente, então ele provava da fidelidade de Deus na madeira. Ele precisava achar a madeira para construir, mas só que pensa só, Noé não era um carpinteiro. Sim. Então ele precisava da provisão de Deus para ter essa habilidade também. E às vezes a gente não olha os detalhes da fidelidade, a gente só olha tipo aquele monumento que a gente vê na vida dos outros e se esquece dos pequenos detalhes, que a fidelidade ela vai tomando o meu coração de detalhe em detalhe. Para mim, só fazer um link do que a gente falou em outra semana, que foi sobre a mentalidade. Eu acho que a fidelidade entra muito nisso. Se eu tenho uma mente transformada para crer nessa mentalidade, eu creio que muda todo o cenário da nossa vida, porque eu vou caminhar com mais paz, com mais segurança. Eu vou caminhar crendo que tem um Pai que me supre em tudo que é necessário, até quando eu não vejo. Hoje de manhã, tomamos café. Por que tomamos café? Porque tinha o alimento na mesa. Então, foi necessária a fidelidade do meu pai, que diz que não me deixaria faltar o pão. Ali, eu tenho que vestir, porque ele disse que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como
o lírio do campo. Então ele disse, É. quanto mais vocês que são mais importantes. Sim. Então foi necessária a fidelidade de Deus. Então isso me traz uma segurança para as coisas pequenas, que de coisas pequenas eu construo as É. grandes. Eu acho legal isso que você falou, porque é engraçado, meus irmãos, como nós sabemos enxergar a fidelidade de Deus nas coisas grandes, né? Ah, Deus é fiel porque Deus me deu uma casa nova. Deus é fiel porque Deus deu um carro novo. E nós não temos nada contra isso, você sabe disso. Nós não estamos aqui falando que você não pode prosperar. Muito pelo contrário, nós queremos que vocês prosperem, sonhem e avancem em tudo que o Senhor tem para vocês. Porém, a fidelidade de Deus jamais será reconhecida nas grandes coisas se nós não soubermos dia após dia reconhecer a fidelidade de Deus nas pequenas coisas. Quando o povo de Israel sai do Egito, está em meio àquele deserto, e eles não conseguem enxergar a fidelidade de Deus no maná diário, eles não conseguem enxergar a fidelidade de Deus na nuvem, na coluna de fogo, na pedra que ia atrás dele, nos pés que não inchavam, na roupa que crescia com o corpo, porque eles murmuravam demais, irmão. Se eles murmuravam, eles não conseguiam reconhecer a fidelidade de Deus. Quem reconhece a fidelidade vive uma vida de gratidão, não de murmuração. Mas, meus irmãos, se eles não conseguiam identificar a fidelidade de Deus em tudo aquilo, para mim, isso só mostra que eles não conseguiam enxergar a fidelidade de Deus lá no início, né? Para mim, a Bíblia, quando ela fala lá em Deuteronômio que o Senhor os livrou com mão forte e braço estendido, isso é fidelidade de Deus. O que eles fizeram para sair do Egito? Nada. Quem fez foi Deus. Graça. Tem pessoas que vão falar que a graça não estava no Antigo Testamento. Meus irmãos, a graça está em toda a história, né? Eles não fizeram nada para sair do Egito e o Senhor os tira com mão forte e braço estendido. Isso é graça. Isso é fidelidade de Deus. O Deus que prometeu a Abraão que a sua geração, que a sua descendência seria uma nação poderosa, ele foi fiel. Foi fiel para tirar o povo do Egito sem que eles fizessem absolutamente nada. Usando um homem que deu diversas desculpas, até mesmo de ser gago, mesmo tendo crescido, né, com os estudos dos egípcios, estudos incríveis naquela época. Moisés ainda teve coragem de dar aquele migué para Deus. Deus, para mim, fingiu que acreditou e ainda colocou Arão. Não, já que você está dando uma desculpinha, agora você não tem mais o que fazer. Não tem mais desculpa a dar. Mas, meus irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque é necessário nós reconhecermos a fidelidade de Deus nas coisas pequenas, né? Porque muitas vezes nós queremos só ver que Deus é fiel para nós quando coisas incríveis acontecem, quando grandes milagres acontecem. Mas daí no milagre diário da nossa própria vida, do amanhecer onde existe misericórdia renovada, nós não queremos entender que Deus é fiel. Meus irmãos, por não enxergar a fidelidade de Deus em diversas coisas pequenas, simples, muitas vezes nós estamos deixando a murmuração tomar conta do nosso coração. Muitas vezes a pandemia, ao invés de ser um tempo de crescer no Senhor e desfrutar da bondade dEle, experiências com Ele, para você talvez está sendo um inferno, porque você só murmura, você não consegue ver, Deus não é fiel para mim, porque está acontecendo isso, isso, isso. Meus irmãos, viva pela fé, viva pelas suas declarações, viva com os seus olhos da fé. Olhos da fé são olhos apontados para a palavra, são olhos apontados para Cristo, olhos apontados para a promessa. Meus irmãos, Enoque era um homem simples como nós. E eu acho tão legal, porque algo que Deus tem falado para mim sobre a fidelidade é que Deus nunca deixou de comparecer em um encontro, né, Mike? A Bíblia diz que toda a viração do dia, dia após dia, Deus estava onde? No lugar do encontro. Quem deixou de aparecer no lugar do encontro foi Adão e Eva, não foi o Senhor. Só que eu acho legal porque Enoque é uma descendência ainda perto ali de Adão e Eva, né? E para mim, Enoque começa a fazer o que os seus antepassados deixaram de fazer. O que Adão e Eva não fizeram, que foi em determinado momento não aparecer mais ou tentar se esconder no lugar do encontro, foi o que Enoque falou: não, eu não vou fazer isso não, eu vou comparecer. Eu vou comparecer porque meu avô falou que Deus comparece. Meu tatara falou que Deus comparece, que Deus todo dia desce, então também vou descer. Vou para a intimidade até, e ele fez isso a tal ponto que a Bíblia diz que não houve enterro, irmãos. Simplesmente ninguém mais ouviu, ele foi trasladado, o Senhor tomou ele para si. E eu acho legal que daí no verso 6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ou seja, a fé é acompanhada de intimidade. Você não pode me dizer que você tem fé se você não corre para o Senhor, não comparece ao lugar da intimidade, não comparece ao lugar do encontro.
Eu acho que nesses são dias também que Deus ele quer mostrar que esse simples lugar do encontro diário com Ele é a coisa mais poderosa que existe para nós, né, Mike? Que é o lugar da Exatamente. maior fidelidade, é o Deus de toda a terra, de todo o universo, comparecendo fielmente todos os dias para conversar comigo e com você, que não somos nada sem Ele. Meu Deus. Né, Mike? Até me Isso é segurar aqui para não demais. chorar. Porque para mim isso realmente é a maior apontamento de fidelidade de Deus para nós. Porque como você disse, nós não merecemos isso, nunca merecemos. E mesmo assim, ele prometeu estar lá. E quando mesmo assim o meu coração e o seu coração não está desejando estar lá, o de Deus ainda está nos atraindo. Não cabe pensar nisso. Mas eu queria apontar para outra coisa também, que se a gente não vê a fidelidade de Deus nas pequenas coisas, nós vamos ser pessoas que não vamos provar a fidelidade em grandes coisas. É minha opinião. Quando eu olho para a vida de alguém que provou grandes coisas em Deus, eu sempre observo e vejo que essa pessoa ela é muito grata em coisas pequenas. Você pode falar assim, nossa, mas tem pessoa que viveu grandes coisas. Você aponta para mim, você vai ver que é uma grande construção que ela tem na vida dela. E ainda nem é tão sólida assim. Porque essa pessoa ela só visou o que a mão de Deus tinha. Ela foi lá, pegou e saiu. Agora, pessoas que a sua vida, você olha e fala assim, nossa, que caminho que dá vontade de copiar os movimentos dessa pessoa. Você vai ver uma pessoa que conheceu a fidelidade de Deus nas pequenas coisas. Ela foi e foi sendo grata. Porque quando eu reconheço a fidelidade de Deus, isso automaticamente leva o meu coração a ser grato. O meu coração e o seu coração é grato por poder encontrar Ele todo dia. Vai dizer que não, cara, pensa, Deus está lá todos os dias, porque, na minha opinião, a viração do dia é meio que uma metáfora para dizer que toda hora Ele está ali. Tanto que você olha para Apocalipse, não precisa de sol, porque não haverá noite. Então, como que o dia vai virar se não vai haver noite? É porque a todo momento, toda hora, com Ele é dia. A palavra diz de glória em glória, porque a vereda do justo é como o clarão da aurora. Então, deixou de ser noite e é um dia gradativo. Então, quando eu encontro ele, a viração do dia cada dia mais intenso. Cada dia a luz é mais intensa. Então, para mim, só está apontando assim, a fidelidade dele é tão grande que quanto mais eu tento tornar o meu coração trevas, com erros, com pecados, a luz de Deus está vindo e está dissipando isso, para que eu possa cada dia ter mais dessa luz. Porque tem até uma música que eu acho que é do Israel Subirá, que ele fala assim, se a porta estivesse aberta, ele passaria por aquilo. E dele fala, como pode me amar, Deus? Mesmo assim, sabe? Então, a maior prova de fidelidade de Deus, na minha opinião, é esse amor dele, de cordas de amor, que vai e nos prende. Ele vai falar em Deuteronômio, eu acho que ele chama Israel de Jesurum, que é pequeno verme, e ele fala que Israel tentou correr. E assim ele usou de todos os artifícios para prender Israel e trazer de volta. Então, na minha opinião, claro, quando eu reconheço que Deus é esse Deus que tenta de todas as formas me prender a Ele, eu só estou vendo que Ele é fiel ao princípio do coração dele, que nos fez para Ele. E que mesmo que nós, todos corrompidos, com todas essas vontades de correr para longe, achando que a nossa opinião, as nossas escolhas é o que vai nos levar a algum lugar, Ele olha e fala, eu vou te trazer de volta, porque eu me dispus a amar você. Eu me pré-coloquei em amor para vocês, então eu sou fiel a essa escolha. E Ele vai persistir, até que o dia que Ele... Ele escolhe vir nos buscar, cara. Tipo, ele escolhe vir nos pegar e levar de volta para ele. Então, Sim. essa é só a minha opinião, sabe? É o que eu vejo de fidelidade de Deus comigo, porque Sim. tantas as vezes tentei correr e ele me busca. Isso me traz uma segurança de que as coisas grandes que ele prometeu é só questão de tempo. Sim. E eu acho tão incrível, cara, porque falando sobre essa questão dele comparecer, né? O amor dele, a gente fala, né, que o amor de Deus é esse amor perseguidor, mas a fidelidade de Deus é uma fidelidade perseguidora. Ele insiste em demonstrar fidelidade sobre nós a todo instante. Cara, é incrível porque Adão e Eva não comparecem, tentam se esconder, mas Deus está lá. Tipo, Deus está falando assim, vocês estão tentando ser infiéis, mas olhem, eu estou aqui. Eu não mudei, eu permaneço fiel. E ainda que eles pequem e eles tentem fazer para eles roupas com
as folhas das árvores, Deus vai lá e faz o quê? Deus mata um animal e com a pele do animal produz roupas para eles. Eu acho tão engraçado porque, para mim, cara, ali nessa cena de Gênesis, nessa cena com o início da humanidade, Deus ele está mostrando todo o seu plano redentivo. Ele está mostrando aquilo que já aconteceu na eternidade. Quando fala que o Cristo foi imolado antes da fundação do mundo, aqui isso já tá sendo mostrado, porque o homem vai lá, o homem peca, se suja, então ele tenta com a sua própria justiça, com as suas próprias forças construir algo para si, e Deus fala, não adianta, tira essa roupa, tá sujo, eu já tenho roupa nova para você, eu já estou te vestindo de Cristo agora, a minha fidelidade é Cristo para você, você não merece, você não vale nada, mas eu te amo, eu sou fiel porque eu sou Deus, eu sou aquele que eu sou, e Deus é esse Deus fiel, meus irmãos, Ele não parou de ser fiel. Meus irmãos, por favor, se você tem achado que Deus não é fiel com você, eu e o Mike estamos aqui, 2 jovens, para querer falar isso para você. Ele é fiel. Ele é fiel. Nós, em meio a uma pandemia, nós, em meio a tudo isso que tem acontecido, nós temos desfrutado da fidelidade de Deus, né, Mike? De diversas maneiras. Nós poderíamos passar horas aqui falando com vocês de coisas pequenas, de coisas simples, que nós temos visto a fidelidade de Deus sobre nós, né, Mike? A gente já cansou, irmãos, de chegar dias aqui de manhã cedo para fazer devocional, chegar morrendo de sono, com preguiça mesmo, irmãos. Essa é verdade, com preguiça. Aquele dia que você acorda com preguiça. E nós terminarmos devocionais em prantos aqui. Com a presença de Deus, Deus fazendo fiel, né? Nós ali até com preguiça de fazer o devocional, mas aqui, diante de Deus, querendo mais dele, ele sendo fiel, ele comparecendo, ele tocando pessoas, nós recebendo testemunhos, porque nós somos bons? Não, porque ele é fiel. Porque ele é fiel, então decida enxergar a fidelidade de Deus nesses dias. Para a gente encerrar aqui, só vamos falar de Noé. Né? Meus irmãos, eu acho incrível porque a Bíblia fala algo tão, tão poderoso. A Bíblia diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé, né? Nós sabemos que os nossos dias já são como dias de Noé, dias em que a humanidade parece que está cada vez pior. A Bíblia diz que aqueles dias eram dias em que a humanidade estava a tal ponto que Deus ele pensou e decidiu acabar com ela, e depois daquilo Deus falou, nunca mais farei isso, né? Mas, meus irmãos, nós estamos em dias assim, né? Em que nós olhamos a nossa geração, parece que se autodestruindo, caindo nos laços de Satanás. Mas, meus irmãos, eu creio que existe uma geração de homens e mulheres como Noé. Homens e mulheres que pode ser que faz 100 anos que você está perseverando em uma palavra, tentando construir uma arca e parece que nada acontece. Parece que você está 100 anos ali, mas Diego, Deus me deu uma promessa. Por que não acontece? Por que esse dilúvio não vem? Por que minha família não entra na arca? Por que esses animais não entram na arca? Por que parece que essa arca nunca acaba? Meus irmãos, lembre-se, os dias de Noé são dias de cumprimento. São dias que Deus falou, mas que Deus fez. Dias que Deus prometeu, mas que o filho nasceu. 100 anos depois, Deus sem falar com aquele homem por 100 anos, mas ele não desistiu de perseverar. Eu acho isso incrível, meus irmãos, porque talvez se Deus ele falasse conosco uma vez, ficasse 100 anos sem falar, talvez nós não perseveraríamos como ele. Nós não continuaríamos construindo aquilo que ele falou, como ele fez, como Noé fez. Mas eu sinto que nesses dias Deus ele quer nos mostrar que são dias de cumprimento, assim como os dias de Noé. Meus irmãos, não deixe de construir a arca. Não deixe de construir aquilo que Deus colocou em seu coração. Eu fico imaginando, Mike, que aquilo lá era uma promessa de Deus para ele, mas que automaticamente se tornou um sonho de Noé. Porque para alguém batalhar 100 anos, cara, em uma construção, ele estava sonhando com Deus. Ele tomou posse e falou, Deus, se é teu sonho, é meu sonho também, a partir de agora, vamos sonhar junto. E ele começou a construir. Eu fico imaginando, meus irmãos, do jeito que a Bíblia diz que essa geração era, quantas pessoas não tentaram destruir com o sonho de Noé de construir a arca? Quantas pessoas talvez chegaram para Noé e falaram, cara, você é burro, para com isso, você é louco, você é fanático, você é crente demais, pare com isso, que Deus vai trazer dilúvio, que Deus mandou se construir arca, onde já se viu? Você já viu alguma arca desse tamanho? Para você construir uma desse tamanho, você está ficando louco. Mas ele perseverou. Né? Eu fico imaginando ele passando diversos tipos de ofensa, de vergonha, talvez. Talvez teve dias que Noé acordou e pensou em desistir. Talvez ele mesmo pensou em alguns momentos que ele estava louco, né? Pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Construindo uma arca, cara, falando que Deus está falando comigo, será? Mas eu fico imaginando que ele olhava e falava assim, cara, meu Deus é fiel. O meu Deus é fiel para cumprir. Eu lembro dos meus antepassados ali, Enoque sumiu.
Enoque sumiu porque todos os dias se encontrava com esse Deus que me prometeu. Então, se Deus me prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel. Meus irmãos, o Senhor é fiel, né? Eu fico imaginando que Noé, ele não veria a fidelidade de Deus, vendo sua família ser salva, sendo levado para uma nova terra, né? Tendo o Espírito Santo confirmando ali para ele, através do pássaro, uma nova estação. Se ele não tivesse sido fiel no dia em que talvez ele ouviu aquela simples frase: construa uma arca, porque eu vou derramar dilúvio sobre a terra. Né? Meus irmãos, nunca tinha chovido sobre a terra. Meus irmãos, nunca tinha chovido sobre a terra, meus irmãos. Uma coisa é falar que vai ter dilúvio para nós, que temos chuva, né, nessa semana aqui, que sabemos o que é chuva, tsunami, sabemos o que é. Mas agora imagine para aquele homem, Deus falando assim: cara, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Né? Vocês vão ver um negócio que vocês nunca viram. Só que eu preciso que você construa um negócio aí, uma arca, um bote salva-vidas aí, para salvar sua família, para salvar animais, para salvar a criação que geme com a expectativa dos filhos de Deus, porque eu estou fazendo algo novo, algo que você nunca viu. Ah, meus irmãos, Ele é fiel. Nós estamos grávidos. Fique com calma, se mantenha em calma. Se renda ao Senhor, não deixe de construir, não deixe de sonhar, não deixe de posicionar o seu coração, né, Mike? Porque esses são dias como os dias de Noé, dias em que nós, apaixonados pelo Senhor, trabalhamos na perseverança, independente do que enxergamos aos olhos naturais, mas dias em que o Deus que foi fiel a Noé, que foi fiel a Enoque, que foi fiel a Adão e Eva, mesmo ele sendo infiel, que foi infiel a Judas, mesmo ele sendo infiel, Ele não mudou. Ele continua fiel a nós. É o mesmo Deus que caminhou no deserto com aquele povo por 40 anos, meus irmãos. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Né, Mike? Ele não mudou. Só para acrescentar, um apelo final. Eu e o Diego somos jovens, gente. Nós somos piá. Nós não temos base teológica. Nós não... Né, Diego? Se fosse olhar para nós, assim, pelo menos eu olhando para mim, não era nem para a gente estar aqui falando de devocional. Verdade. Mas eu sou uma pessoa que provou da fidelidade de Deus até hoje. Eu sei que você também já provou muito da fidelidade de Deus até hoje. E, gente, vale a pena, por favor, prova da fidelidade dele. Deus jamais falta em estar onde ele disse que ia estar. Eu olhando para a minha história, que é pequena, é curta, eu já vi tanta coisa, Diego, que Deus falou que ia fazer e eu sei que eu duvidei. Eu sei que duvidei. Quantas vezes já contei algumas histórias que eu não contei a parte que eu duvidei e já contei histórias que eu falei assim, gente, eu aprendi que a fé não é aquela certeza que às vezes a gente acha que a gente chegou na fé sólida, que só acontece as coisas quando eu falo assim, não tive nenhuma dúvida. Já contei para as pessoas de coisas que aconteceu na minha vida que eu duvidei e eu tive que lutar contra a dúvida. Eu sei quantas vezes eu fui para o local de oração sabendo da dúvida que tinha no meu coração e a minha oração foi totalmente virada para aquilo, falando assim, dúvida, saia. E eu lutando com aquela dúvida, lembrando de textos até aquela coisa acontecer. De lugares que eu pisei, que ele disse que eu ia pisar. Então, a fidelidade dele São só apenas piá falando disso, mas lembre que é sobre Deus, é sobre o poder, sobre a majestade dele, é sobre o que ele fez com Noé, sobre o que ele fez com Enoque, sobre o que ele vai fazer na sua vida. E sobre o que ele tem feito conosco, né, Mike? Exatamente, Meu Deus, o que ele continua fazendo. Né? Semana passada eu e o Mike, a gente estava conversando, eu achei engraçado que o Jonas até comentou no sábado, né? Que chegaram para ele e falaram assim, cara, mas como tanto devocional? Cara, teve um dia que a gente tava chorando aqui, a gente falou, cara, como assim tanta coisa? Como assim tanta palavra? Como assim tanta novidade? Como assim? Porque a gente só se coloca, né? Ele é fiel. Ele é aquele que chamou e é aquele que cumpre. Ele é aquele que falou e é aquele que faz, né? Imagine, meus irmãos, não era um homem normal. Mas ele falou, já que ele mandou, vou fazer. O que é esse negócio de chuva? Se eu não sei o que é chuva, eu vou saber o que é dilúvio. Mas se ele falou que vai mandar uma coisa na terra que nunca veio, estamos aí. Vamos construir essa arca, que uma hora vai chegar. E chegou, né? Chegou, a família dele foi salva, uma nova terra foi mostrada. O Espírito Santo estava com ele, na direção. Ah, meus irmãos. Eu quero profetizar na sua vida ânimo. No nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a vida de você que está ouvindo nós,
que vai ouvir um dia ânimo, eu profetizo aquelas palavras que um dia Deus deu para você e que você jogou lá na caixa do esquecimento por causa de erros que você teve. Principalmente eu quero falar de pessoas por causa de erros. Pessoas que acharam que os seus erros anulou promessas. Eu É. quero profetizar que Deus está trazendo isso de volta à sua mente. Sim, Eu em nome profetizo de que depois de Jesus. você ouvir isso, você vai lembrar de coisas que há muito tempo você não lembra. É. E isso vai ser lembrado para Deus falar sobre a fidelidade dele. Em Que nome ele de ainda Jesus. pode consertar o seu caminho, que ele ainda pode consertar as suas veredas e torná-las planas. Sim, Porque a Bíblia também diz que o nosso caminho seria aplanado em até nome de ele. Então eu Jesus. profetizo isso no nome de Jesus Cristo. Ânimo, Amém. ânimo e muito ânimo sobre você. E É. uma força para novos posicionamentos, um Amém. novo ritmo de caminhada, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nós te agradecemos, Deus, pelo seu amor. Nós te agradecemos, Deus, pela sua presença, pela sua fidelidade. Nós pedimos, Deus, nos ensina a enxergar nesses dias. Nos dá olhos bons. A sua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Sua palavra diz que os nossos olhos, eles são como uma janela para a nossa alma. Eles são como uma lâmpada para o nosso corpo. Então, nesses dias, nós queremos olhar da maneira correta. Nos ensina a enxergar a sua fidelidade nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Deus, nós não queremos desfrutar das grandes coisas sem antes ser fiéis nas pequenas, reconhecer nas pequenas, ser gratos nas pequenas. Deus, nós reconhecemos que o Senhor nos chamou para grandes coisas, mas nós queremos enxergar desde as pequenas coisas a sua fidelidade, a sua mão estendida e o seu braço forte sobre nós, porque o Senhor não muda, o Senhor é imutável, permanece fiel, independente de pandemia, independente de qualquer coisa que possa acontecer. Nós te agradecemos, Deus. Nos ensina a enxergar da maneira correta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que você tenha a melhor semana da sua vida até aqui. Os melhores dias da sua vida até aqui. E lembre-se, Ele é fiel. Ele não mudou. Ele é aquele que nos chama, mas Ele é aquele que faz. Ele é aquele que promete. Ele é aquele que cumpre. É apenas nós que precisamos nos lançar diante da presença da palavra. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia. E um beijo no coração. Tchau, tchau. Depois do tchau, eu senti a vontade de falar um negócio Pode aqui. falar, pode falar. Pode falar. Eu sinto sobre uma Cláudia. E se for você, eu queria dizer que Deus tem visto você chorar no seu quarto. Cláudia, Deus tem visto o tempo que você passou sofrendo longe de alguns sonhos que você queria ter e que às vezes você até deixou de acreditar em Deus por causa disso. Eu queria dizer que Ele tem pensado em você e que Ele quer de volta esse relacionamento. Ele quer de volta falar segredos dele ao seu coração. Deus te abençoe, Cláudia. Eu profetizo um realinhamento de propósito na sua vida. No nome de Jesus Cristo. Amém. Abraço, meus queridos. Até mais.